Daniel, capítulo 11. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Versículo 32. Gosto muito do episódio narrado em Atos, capítulo 8, versos 26 ao 31, onde um dos diáconos da igreja primitiva, Filipe, é enviado a falar a um etíope eunuco, um importante oficial da rainha da Etiópia, com o fim de lhe explicar uma porção das Escrituras. Guiado pelo Espírito Santo, Filipe se aproximou daquele homem e lhe fez a seguinte pergunta: Compreendes o que vens lendo? Atos capítulo 8, versículo 30. E a resposta do eunuco, com um rolo do livro do profeta Isaías em mãos, retornou com outro questionamento: Como poderei entender se alguém não me explicar? Atos capítulo 8, versículo 31. Então Filipe o ensinou. O homem entendeu e aceitou a verdade, e sem perder mais tempo, pediu para ser batizado. Com surpreendente precisão, cada detalhe narrado no capítulo de hoje foi cumprido no curso da história. Mas para que eu pudesse afirmar isso, homens de Deus, guiados pelo Espírito Santo, se debruçaram sobre a Bíblia e, examinando a história secular, descobriram que a palavra inspirada estava narrando eventos já ocorridos e apontando para a gloriosa vitória final. O Senhor tem usado Filipes modernos para, à semelhança daquele diácono e de Daniel, proclamar a verdade ao mundo. Com relação à parte histórica, podemos resumir da seguinte forma, com a ajuda do Guia de Estudos Bíblia Fácil. Primeiro, os 4 reis que sucederam o reinado de Ciro: Cambises, de 530 a 522 a.C., Falso Esmerdes, ou Gaumata, 522 a.C., que ficou poucos meses no trono, e Dario I, 522 a 486 a.C. O quarto rei é Xerxes, de 486 a 465 a.C. Segundo, rei poderoso, representando Alexandre o Grande. Terceiro, 4 ventos, os 4 generais que sucederam Alexandre: Cassandro no oeste, Lisímaco no norte, Seleuco no leste e Ptolomeu no sul. Quarto, a filha do rei do sul casará com o rei do norte. Antíoco II deveria se casar com Berenice, filha de Ptolomeu II, mas teve que divorciar-se de sua esposa Laodice. Esta tentativa de cimentar as relações entre o Egito e a Síria não teve êxito. Depois que seu sogro, o rei Ptolomeu, morreu, ele se divorciou de Berenice e retomou Laodice como sua esposa. Observem que, novamente, estamos diante de uma explicação mais detalhada dos reinos apresentados nas visões dos capítulos anteriores. Apesar de não se referir à Babilônia, há uma abordagem quanto aos sucessivos impérios: Medo-Pérsia, Grécia e, por fim, Roma. O homem vil, ou chifre pequeno, Daniel capítulo 7, versículo 8, continua a nos elucidar o Guia de Estudos, dizendo: se refere tanto a Roma pagã como a papal. O profeta viu que o verdadeiro povo de Deus, que sempre esteve determinado a contar aos outros sobre a gloriosa verdade do Evangelho, enfrentaria perseguições e dificuldades impostas por Roma. Esta igreja apóstata utilizaria a força, a tortura e a inquisição para eliminar qualquer um que ensinasse de maneira diferente o que ela ensinava. A Bíblia descreve que esse poder continuará sua guerra contra os santos até o fim, e então seu domínio será retirado para sempre e será consumido quando Jesus se manifestar em sua segunda vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Guia de Estudos Bíblia Fácil, Profecias de Daniel, página 52. Jesus afirmou: E a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Daniel profetizou que aqueles que violam a aliança do Senhor se perverterão, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Será que de fato conhecemos a Deus? Tanto Filipe quanto Daniel foram atalaias das verdades do Senhor. Eles não viviam segundo as suas vontades e desejos, mas conheciam a voz do seu bom pastor e, guiados pelo Espírito Santo, seguiam seus passos. E, embora tenham padecido perseguições, caíram para serem provados, purificados e embranquecidos. Ao lado deles estava o Senhor Deus, como um poderoso guerreiro. Jeremias capítulo 20, versículo 11. E semelhante ao eunuco etíope, escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon, ou seja, Deus possui filhos em todas as nações e tribos, e os está convidando e ajuntando ao seu aprisco. Os acontecimentos proféticos descritos no livro de Daniel não são apenas registros do passado, mas também nos servem de alerta de que precisamos despertar quanto ao que estamos fazendo de nossa vida hoje, a fim de assegurar o nosso futuro, porque aquilo que está determinado será feito. Afirmar que estamos no tempo do fim não é uma mensagem sensacionalista, e sim o grito de um pai que deseja salvar os seus filhos da morte eterna. Ele apresenta a sua palavra não apenas como um livro de eventos passados, mas como a bússola que nos indica um futuro glorioso de um reino que não será jamais destruído. Daniel capítulo 2, versículo 44. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Que assim como Filipe e Daniel, a nossa vida seja uma revelação do Deus que conhecemos. Oremos, amados. Senhor, até para nossas orações, provestes um meio de que elas sejam ouvidas e aceitas no amado. Graças te damos pelo Espírito Santo, que ora por nós com gemidos inexprimíveis e pela mediação do nosso Salvador. Ainda que algumas coisas sejam difíceis de entender, cremos que não deixas os teus fiéis sem preparo e sem aviso. Logo Jesus voltará e queremos estar prontos para com ele subir. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos o teu ouro refinado, as vestes brancas de tua justiça e o teu colírio. Dar-nos o caráter de Cristo, a fim de pregarmos o teu evangelho com amor e com poder. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo do Deus vivo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.